Luiz Fux, na segunda turma, também um tema importante da ordem do dia. O ministro estava na primeira turma, o colegiado, 5 ministros em cada turma, né? O presidente do Supremo agora, Edson Fachin, não participa. Luiz Fux estava na primeira turma, como você sabe, votando, inclusive, participando dos julgamentos do movimento golpista, e sendo a voz dissidente. Pediu, falamos aqui ontem, certo? Pediu a Luiz Edson Fachin, o novo presidente do Supremo, para trocar de turma, para ir à segunda turma, e Fachin ontem autorizou essa mudança. Tem muitas especulações sobre o que isso significaria, quais seriam as intenções de Luiz Fux a respeito. E aí, eu vou tratar do tema aqui, desse tema, mas ao mesmo tempo convidando você a refletir comigo sobre como a gente normaliza, e é isso mesmo, porque as coisas se apresentam no mundo real e a gente percebe, como a gente normaliza a Constituição do Supremo, do Tribunal Constitucional, como a gente trata como normal que o STF tenha se transformado mesmo numa espécie de parlamento, de parlamento revisor, terceira casa parlamentar, poder moderador, como o Supremo é admitido por nós como, portanto, objeto também de movimentos estratégicos, como se não houvesse diferença entre o Congresso, o locus da atividade política, expressão da democracia representativa, como se não houvesse mais fronteiras entre Supremo e Legislativo. E aí as estratégias, inclusive, de governo, passando por formação de maioria, de blocos, de bancadas no Supremo Tribunal Federal. A gente tem falado sobre isso aqui. Eu tenho falado há muito tempo, você sabe, sobre a constituição de bancada, senadores togados, portanto, no Supremo Tribunal Federal. Algo perceptível. O governo Lula investe claramente na bola de segurança no Supremo Tribunal Federal como terceiro parlamento, que legisla mesmo, tem tomado decisões de natureza legislativa e em prol dos interesses do governo Lula. É uma bancada ali posta. Flávio Dino talvez seja o líder desenvolvendo mesmo o que já talvez fizesse o seu antecessor, Ricardo Lewandowski. Então, a gente não pode deixar de analisar o discurso e a forma como o discurso se normaliza entre nós. O texto é esse, como se fosse natural. O Supremo como um agente político, com grupos que se articulam como se fossem partidos, bancadas. Isso está posto. A gente observa, a gente mesmo propõe e analisa, mas não é normal. E aí a questão objetiva é ela própria, que é quais seriam... Tem um bom texto da Carolina Brígido no Estadão também a esse respeito, sobre quais seriam as intenções do ministro Luiz Fux nesse movimento. Surgiria um novo bloco de poder no Supremo? Indo para a segunda turma, Luiz Fux comporia, ou tenderia a compor, ou buscaria compor um bloco de poder, uma bancada? Alguém dirá, uma bancada bolsonarista ou uma bancada de oposição ao governo Lula, uma vez que exista no Supremo uma bancada governista? Essas são as discussões que estão postas a partir dessa mudança de Luiz Fux para a segunda turma. É muito pueril, isso eu concordo, não vou ficar fazendo muitas especulações aqui, mas eu acho muito precário analisar um ministro do Supremo. Os caras são tudo casca grossa, né? Estão na chuva há muito tempo, acostumados ao debate público e se colocaram mesmo na chuva, dado o grau de exposição em que essa conjuntura, essa galera levou o Supremo. É muito pueril, eu dizia, precário, imaginar que Luiz Fux saiu da primeira turma porque está chateado, porque os pares não gostam dele, porque ele está isolado, porque ele é o voto discordante, porque ninguém fala com ele. Isso, na hipótese de que haja, é um elemento menor na análise. Importa menos as razões derivadas das relações ali na primeira turma, que é claramente liderada por Alexandre de Moraes, e que tem
fiéis seguidores, né? Especialmente Carmen Lúcia e Flávio Dino, chanceladores nessa bancada. Carmen Lúcia, muito acentuadamente, a partir das relações que eles estabeleceram no TSE, mais recentemente Flávio Dino, Zanin, mas na dele, assim, mas também formando. O mais importante desse movimento é perceber o que Luiz Fux encontrará na segunda turma. Esse é o ponto. Com mais questões do que certezas, para a gente analisar. Será, Jorge Paulino, que Fux saiu porque é voto vencido? Que tal se a gente pensar que ele tenha saído para ser voto vencedor na segunda turma? Pensando na lógica de constituição de bancada. Pensar menos nos problemas que ele teria na primeira turma, isolado, e mais na projeção de compor uma maioria na segunda turma. Porque é o que tende a acontecer. Ele era... Outra provocação aqui. Acho que talvez seja exagerada, mas vale como provocação. Ele estava isolado na primeira turma. Quais as chances de, na segunda, ele isolar Gilmar Mendes? Com quem a inimizade está posta, né? Na imprensa, publicamente, um falando coisas horrorosas sobre o outro. Indo para a segunda turma, com a saída de Luiz Roberto Barroso, e eu falei que era uma provocação exagerada, eu acho que não se isola Gilmar Mendes, um ministro muito poderoso, é o decano, mas talvez com esse movimento enfraqueça a maioria recorrente que Gilmar, ademais, presidente da segunda turma, tem. Porque agora, se você pensar simplesmente, você terá na segunda turma, de 5, os 2 ministros indicados por Jair Bolsonaro. Nunes Marques, que é difícil de ler, né? Nunes Marques, André Mendonça, e agora Luiz Fux, que foi indicado por Dilma, que também que transita e tal, mas que ultimamente tem sido uma voz discordante. De repente, as coisas não são tão simples assim, há muitos elementos, muitas nuances, detalhes, mas de repente de 5 você tem a projeção da formação de uma maioria. E o Jorge Paulino fala, Nunes Marques é indicação do Centrão. Não, Nunes Marques é indicação de Jair Bolsonaro, Jorge. Bolsonaro pode ter aceitado a sugestão do Centrão, do parlamento, pode, mas a responsabilidade pela indicação é dele, de Jair Bolsonaro. Ele indicou Nunes Marques. E não foi exatamente rápido, né? Houve reuniões, considerações a esse respeito. E Belardi Nunes fala aqui, mas Bolsonaro é Centrão, Andreasa, é a origem dele. É o Centrão, né? É o Centrão baixo clero. Né? Incrível que Jair Bolsonaro tenha, a partir desse lugar, conseguido passar por antissistema, anti-establishment. A Márcia Oliveira fala do Centrão. O que é do Centrão? Nunes Marques? Assim, eu não sei se a Márcia é bolsonarista e tal, mas não existe indicação ao Supremo de alguém que não seja o presidente da República. Certo? Não se vai preservar Bolsonaro do eventual erro porque indicou Nunes Marques? Sei lá. É o presidente da República quem indica o ministro do Supremo. Tanto pior para ele se tiver sucumbido a pressões.